Alô Brasil, alô Via Láctea, alô Universo, chegando mais uma live do Terceiro Tempo, diretamente aqui da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, comigo, com o João Antônio de Carvalho e com esse rapaz que está começando agora no jornalismo, mas que tem tudo para emplacar, já demonstrou um grande potencial. Lembrando que a live você acompanha agora ao vivo no Facebook e mais tarde na nossa página no YouTube, Terceiro Tempo TV. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, porque tem muita coisa exclusiva lá, produzida pela redação do Terceiro Tempo para você. Como é que foi o novo show do esporte, Milton Neves? Tudo bem? É um programa difícil de apresentar. Eu escrevi isso no final de semana, falei na Rádio Bandeirantes, porque eu já apresentei tudo quanto é coisa, até animação de velório. Mas realmente é muito difícil. Um programa de 3 horas, um longo tempo, no horário mais competitivo da televisão, só com o Silvio Santos, fantástico, do Domingo Espetacular, o Encrenca da Rede TV, que estão há muito tempo aí fazendo sucesso. Inclusive ganhavam no Ibope do Pânico e ganharam da gente ontem também. Na verdade, foi um começo em que você tem que aparar arestas, mas que teve muita coisa boa e tal. Há um sucesso de crítica, entendeu? E a gente está muito feliz e tal. O Datena fez um bom programa também. E, enfim, é um domingo diferente na Bandeirantes, né? Mas você tem que dar tempo ao tempo, porque o pessoal, no entanto, muita gente reclamando que teve pouco futebol, entendeu? Porque o meu negócio é futebol, faz 50 anos, mas devagarzinho a gente chega lá. Agora, como é que foi para você com 20 anos de TV que você falou pra gente aqui na semana passada, colocou nesse fim de semana também lá na sua página no Agora São Paulo, foi destaque no terceirotempo.com.br. Como é que foi chegar com 20 anos de carreira e começar um projeto que é totalmente novo também, né? Sempre dá um frio na barriga. Mas é claro, é diferente isso. Eu já fiz entretenimento, mas eu fiz o Roleta Russa na Record, onde era um formato já definido e tal. E ali é improviso total. E ontem o emocionante foi o Brito, né? O Hércules Brito Ruas, na Copa de 70, foi no fim do programa, ele chegou chorando, foi embora chorando, mas a verdade é que esses craques não podem ser esquecidos, né? Mas temos arestas a serem aparadas e espero que dê tudo certo e tal, mas realmente a parada é indigesta porque é o horário mais competitivo da televisão brasileira. Sem dúvida. Entendeu? Um tal Silvio Santos e tal, tá um pouco tempo aí no ar, aquele negócio todo. Aliás, eu queria cumprimentar o Silvio Santos, que ele chegou ontem de viagem, e ele chega lá em Cumbica e agita, até os aviões vêm abraçá-lo, né? E ele chega como passageiro comum. Tem uns caras aí que não tem nem 1% do poder financeiro dele, da importância dele, todo mundo tem seu jatinho, né? Ele não, ele anda lá no aviãozinho dele e tal, grande Silvio Santos. Só mais uma pergunta, você tem jatinho? Coitado de mim. Em cima disso, E olha, se eu tivesse dinheiro para isso, coisa que eu nunca compraria, Ferrari, iate e jatinho. Em cima disso, é só uma história curiosa, né? Porque tem uma amiga nossa, jornalista, trabalhou com você também, a Renata Gasper, lá na Jovem Pan. Ela está nos Estados Unidos. Então, ela falava o seguinte. Ela casou-se com um piloto de helicóptero na área. Ele tem 2 ou 3 churrascarias lá nos Estados Unidos. Então, ela falava o seguinte, lá na Pan. Ela falou assim, que tem um plantão, né? Ficar no plantão. Ela falou assim, o dia que por um acaso morreu o Pelé, o Silvio Santos ou o Roberto Carlos, eu espero estar em Pequim, porque vai parar o mundo. Ah, realmente. E o Pelé tá me preocupando, viu? Tá lá na tua Baixada Santista, o Pelé tá sumidinho e tal, apesar que ele é eterno. Ninguém gosta. Só uma pessoa gosta do Pelé mais que eu, Dona Celeste. E só uma pessoa gosta mais do Santos que eu, Clodoaldo Tavares Santana. Fala mais do E Brito, aliás, só um detalhe, o que mandaram um abraço para você na sexta-feira também não foi brincadeira, viu, Milton? Lá em Lico Mursa. Sabe por quê? Isso é culpa, entre aspas, de Eduardo Silva. Porque ele é meu plantão esportivo informal, né? Ele me mantém muito bem informado das más e boas notícias, as boas notícias envolvendo o Jabaquara, Português Santista. Engraçado que ele gosta mais da Santista do que do Santos, né? E as más notícias quando infelizmente morre algum jogador da Baixada, ele é o primeiro a informar. E eu gosto muito dele, me manda foto do jogador velho, mandou o Pereirinha ontem, né? Estive com ele lá, sexta-feira, Balu, Aloysio Guerreiro, o De Rossi, Ailton Silva, todo mundo mandando um abraço. Então, Cláudio, Alberto, Osmar, Cláudio, decisão de 64, segunda divisão, que era mais difícil que Champions League, a segunda divisão nos anos 60. Entendeu? Então era Cláudio Cortegiano, teve um acidente na Anchieta, depois veio a falecer, veio jogar no São Paulo. Era só Cláudio, virou Cortegiano, porque tinha um lateral direito que já morreu também, chamado Cláudio Deodato Loirinho. Então era Cláudio, Alberto, Adelson, Osmar Idé, Norberto Pereirinha, Zico
Samarone, Liu e e Baba na ponta esquerda. E Valdir Vicente jogava também. E técnico Agenor Gomes, o Manga. Estive, inclusive, com o filho do Manga na sexta-feira antes do jogo, com o Manguinha, que é técnico de Não goleiros. confundir com o Manga do Botafogo, que mora hoje com a terceira ou quarta esposa equatoriana dele na grande Miami, em Little Italy. Lembrando que a gente está falando aqui da Briosa, porque a Briosa conseguiu o resultado que ele garantiu acesso para a Série A2 do ano que vem, né? Um empate com o Barretos em casa, havia empatado também o primeiro jogo, foi beneficiado pelo regulamento, evidentemente, fez uma campanha melhor na fase anterior, e a Briosa com o Atibaia serão as novidades na Série A2 do ano que vem. As duas equipes vão inclusive decidir o título da A3. Parabéns à Portuguesa Santista, a toda a comunidade e também à equipe do Atibaia, que acho que é a primeira vez que o Atibaia chega para disputar a A2. Não podemos esquecer do Atibaia, que não tem absolutamente nem 0,1% da tradição da Briosa. Porque Santista, que é fundadora da Federação Paulista, como também o Jabaquara. Aliás, o Eduardo Silva mandou informação do Jabaquara também. Ele subiu da quarta para a terceira? Não, está jogando a quarta divisão, começou agora. Começou agora, está na terceira, quarta rodada. Tem o Guarujá, e a Portuguesa estava na quarta divisão há 3 anos. Ela foi campeã da quarta divisão em 2016 e agora em 2018 está decidindo o título, mas já subiu e já está na Série A2. E olha, muita gente fora do futebol está envolvida nesse projeto da Portuguesa Santista. O doutor Ramon Mateus Júnior, desembargador em São Paulo, casado com a filha do Orlando Tavares o Morgado, lá do Último Gole, que é ex-presidente da Portuguesa Santista. E ele é também diretor jurídico da Unimes, uma faculdade espetacular lá de Santos. A filha do Veloso estuda medicina lá, o Pelé estudou lá, o Leão estudou lá. E também Luiz Carlos Gomes Godoy, outro desembargador, mas já aposentado no TSE, não, no TSE não, ST, o Tribunal do Trabalho de São Paulo e o Tribunal do Trabalho de Brasília, mas está aposentado. Luiz Carlos Gomes Godoy, outro grande torcedor da Briosa. E também o José Augusto Rosário, que foi até personalidade na sua coluna do Jornal Agora, há 2 domingos, ele que é o gestor do consulado português lá em Santos. É diretor também da Portuguesa. E o Palmeiras que ganhou na pista? O Palmeiras não vai falar nada. Vamos falar já, mas espera aí. Há controvérsias. Olha, Kenny Ricardo mandando aqui só os melhores, o João Vitor Marques também, a Luziane Santos, que sempre participa conosco. Quanto esse celular? Olha esse aqui, ó. Kaiser Salvatore. Opa. Ele tem o símbolo do Corinthians, o nome é meio palmeirense, porque tem o Salvatore. E ele Kaiser. manda aqui, ó, Palmeiras não tem mundial, que é a piada que a gente mais ouve. É no teu quanto aí, né? Isso. Richard Vinícius. Aliás, eu dei um quanto ontem para o simpático técnico do Santos Futebol Clube, Jair Ventura. Né? E hoje eu vou mandar um outro quanto para o Matheus, filho do Jadson. O Richard Vinícius quer saber se você acredita na seleção brasileira, Milton. Acredito. O Brasil é uma das 5 seleções, candidatas. Agora, aí você fala, isso eu ouvia do Geraldo Bretas na TV Tupi, na Rádio Tupi. Olha, esse negócio de ficar secando a seleção brasileira, todo mundo tem direito de dizer que não vai ganhar. Mas tem que dizer quem vai ganhar. Porque se você pega, o Brasil não ganha essa Copa, aí você joga com a Argentina, com a Espanha, com a Alemanha, qualquer outra, uma outra zebra, ganha a Copa. Tá, não falei que o Brasil não ia ganhar? Não. Você tem que dizer que o Brasil não vai ganhar, mas vai ganhar tal seleção. Senão é covardia jornalística. O Everson Xavier também manda um abraço aqui. Ele pergunta se é verdade que o São Paulo está querendo o Hernani. Ué, mas se for o Hernani, São Paulo está sempre querendo o Hernani, né? Dário Alves de Lima, Rafael Sesconeto. Milton, o programa estava show, falando do show do esporte. O Carlos Eduardo e o Robélio Silveira Santos fala sobre o processo de moralização aqui da Federação Paulista de Futebol, ainda com relação ao processo lá do Palmeiras. Já que ele citou isso, o Robélio, ontem nós tivemos a vitória do Palmeiras, 1-0 gol do Dudu sobre o Internacional. Não comemorou? Ele não comemorou porque está de birra com a torcida, também a torcida fica esculhambando o cara nas mídias sociais, né? Acho que todo mundo tem sangue de barata, que ninguém esquenta pra nada. Só que é um cara que está há 3, 4 anos aí, suando o dia inteiro, viu? Vai lá acompanhar o treino lá pra você ver como é que é o Dudu. E o que ele representa pro elenco. Mas o gol do Léo Daniel? Não, mas teve um pênalti que foi claríssimo do Lucas Lima também, que não foi marcado. Do Lucas Lima, no jogador estrangeiro, Nico Lopes. Pênalti. Ontem no show do esporte lá, a nossa Fernanda Colombo, aliás, durante o programa, o marido dela, Sandro Beirahit, estava na Itália, está em preparação para a Copa do Mundo, estava vendo pela Bandeirantes Internacional. Trabalhei muito tempo na Record Internacional também.
E ele viu e até brincou que o decote dela estava muito ousado e tal. Aí o Denilson falou, não, tem que mostrar mais. É isso. Entendeu? E ela falou mesmo que foi pênalti no Nico Lopes e foi gol legal do Então vai, vamos a esse detalhe do gol aí, que tem um negócio muito importante que está sendo ignorado. A posição do jogador era irregular, certo? A posição do jogador era regular, certo? Agora, o que ninguém percebeu, o que ninguém acho que está chamando atenção para isso, pelo menos, é que o lance, é que o árbitro apitou antes do Leandro Damião fazer o arremate para o gol. O Jailson já não estava para ele já tinha largado da jogada, que depois ele ficou indeciso de ir para a bola ou não, acabou, parece que o Jailson tomou um frango ali. Mas a realidade é que o árbitro apitou antes do Leandro Damião fazer o giro. Ele foi muito fraquinho na bola mesmo. E o Jailson de novo jogou bem. Ele fez isso aí, então assim... No começo do jogo ele pegou 2 bolas no poste que podia vaca por brejo logo cedo. Então, João, tecnicamente o que tem que se dizer é o seguinte, não teve gol anulado do Internacional. Teve uma jogada que resultou num gol, mas que foi anulada antes, e foi anulada de forma equivocada, isso aí é certo. Mas que o Inter foi prejudicado no jogo, ou 2 vezes, ou uma vez, foi. Sim. E o pessoal, hoje eu falei com o pessoal de Porto Alegre, mas ontem eu dei uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, um rapaz chamado Marcos, apresentador da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, e hoje eu falei com uma outra emissora lá, eles estão furibundos. Porque quando tem erro de arbitragem, time paulista e carioca contra os gaúchos, ninguém gosta, né? Mas os gaúchos reclamam mais. Porque historicamente, naquela final Grêmio e 82, Grêmio primeiro jogo, Grêmio e Flamengo, primeiro jogo do Maracanã estava 1x0 pro Flamengo, gol de Tonho. Depois o Zico na jogada... 1x0 pro Grêmio. 1x0 pro Grêmio, gol de Tonho. E foi no finalzinho, 1 minuto depois o Zico marcou. Aí o Zico fez um gol antológico no Leão e tal. Aí no segundo jogo, lá no Olímpico, tá uma bola pirulitando na pequena área ali, ó. Chegou o Andrade, deu um murro na bola, de cima para baixo, assim, deu um murro na bola, aí pênalti escandaloso e o árbitro, acho que foi os caras Escofro. Depois teve a negra, 1x0 Flamengo, gol de Nunes. Então o Flamengo ganhou no apito do Atlético Mineiro em 81, do Grêmio em 82 e do Santos em 83. E teve um lance polêmico no jogo decisivo também, que a bola foi defendida pelo Raul em cima da linha e muita gente fala que não foi o Raul que tocou naquela bola, que teria sido um toque de um zagueiro. Eu tive com o Raul já, no terceiro jogo eu não sei, mas no segundo o Andrade fez pênalti. Não, teve no terceiro um lance que o Raul tocou na bola em cima da linha, já no finalzinho. E aí o Raul fala, fui eu que toquei, mas tem muita gente que fala que foi o zagueiro do Flamengo. Agora a Fernanda Colombo não chamou atenção para isso, que a jogada tinha sido paralisada antes da conclusão da jogada. É porque o Jailson fica, na realidade o Jailson ele fica meio indeciso assim, se vai ou se não vai para a bola. Quando o rapaz faz o arremate, ele fala, pô, então eu vou mais assim. Mas que sucesso esse Jailson é manter o Fernando Praz no banco e o Everson. É o Everson. Até hoje eu não aprendi a falar o nome dele. E esse rapaz ele fez uma má escolha. Ele estava no Atlético Paranaense, ia e voltava da seleção brasileira, hoje está totalmente esquecido. E enquanto que o Fernando Diniz está se firmando com o Jair Ventura e com o Fábio Carille, os 3 jovens jogadores, 3 revelações entre os treinadores. Parabéns ao coitado do Jair Ventura, ele tem o pior elenco dos grandes times aí. E o elenco do Botafogo, ele já sofreu com o Botafogo e está sofrendo na Vila Belmiro. O problema do Santos não o Valentim começa muito bem no Botafogo também, esse cara poderia ter sido efetivado no Palmeiras. E agora esse Fernando Diniz, ele está tendo o grande momento dele no Atlético Paranaense, porque ele está fazendo um time andar de acordo com a tese dele no Audax. Entendeu? Então o Atlético está fazendo bons resultados. Esse cara aí vai ter muito futuro, como o Carille. Já estão projetando que se o Brasil não ganhar a Copa, que sai o Tite, entra o Carille. O problema do Santos, eu estou falando aqui faz tempo, não é que o Santos tem um elenco mais reduzido mesmo, mas o problema do Santos é o ponto nevrálgico, é o meio-campo. O problema do Santos é a dupla Lauro e Odílio que eu pus lá. Sim. O Santos arrumou minha vida e eu prejudiquei o Santos. Porque os dois enfiaram no nariz o Neymar e deixaram terra arrasada para o Modesto Roma, e agora o Pérez, coitado, está sofrendo. O Santos hoje é a 10ª força financeira do futebol. Aproveitar que vocês estão falando de Santos. Santos que perdeu para o Bahia com gol no último minuto no sábado, né, na abertura da rodada. Quem retornou ao Santos no sábado? Bruno Henrique. Quem amanheceu lesionado nesta segunda-feira? Bruno Henrique. Lesão muscular na coxa. É uma pena, porque ele jogou tanto ano passado. Esse cara é bom. Estavam falando dele na seleção brasileira, na Copa. Porque ele foi um dos... jogou muito ano passado. Ele foi um dos maiores assistentes do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Ele, juntamente com o Scarpa. Mas para não atrapalhar vocês mais, o João, pega lá o outro Milton Neves para me substituir aqui, por favor. Por quê?
Me faz favor, pega outro aí. Aquele Milton brilha mais que você, sabia? O clone é muito melhor do que o original, entendeu? Então ele fica aqui batendo bola com vocês. E o Corinthians, que já enquanto o Milton... O Corinthians é insegurável, né? O Corinthians é um elenco barato também perto do Palmeiras. É todo mundo pobre perto do Palmeiras e do Flamengo. Mas o Corinthians deste ano é melhor que o do ano passado. O Carille tem uma estrela que eu vou levar isso em consideração. Fica aqui no meu lugar, mas cala a boca, hein? Deixa só os dois falando, hein? Um abraço pra vocês. Fala demais também. Valeu, Milton. Olha só, falando então da segunda rodada, ô João Antônio, aproveitar que nós pegamos o gancho aqui do Corinthians, que o Milton estava falando, 4-0 sobre o Paraná Clube, assim, é algo que se esperava, né? O Corinthians vencesse o Paraná lá, com autoridade, evidentemente, mas está fazendo a sua parte. Fez a sua parte, o Paraná só tinha perdido para o São Paulo de 1-0, só que vale lembrar que o São Paulo jogou com um time misto naquela oportunidade, né? E o Paraná estava voltando para a primeira divisão. E o jogo do Corinthians, o Paraná começou melhor, teve até 1 ou 2 chances. Quando o Corinthians marcou 1-0, ficou visível a diferença enorme. E olha que o Corinthians é um time que também não tem aquele... como o Milton falou, não tem aquele monte de gente para jogar, que nem o Palmeiras tem, financeiro. O Corinthians é um time muito bem montado pelo Carille e a gente vê que tem variação de jogadas. O Sid Clay foi muito bem ontem, ele fez a jogada do primeiro gol, aí no segundo ele não tinha para quem fazer a jogada, ele foi sozinho, fez o gol. No terceiro gol a jogada foi pela direita com o Fagner para o Cleison, e no quarto gol foi o Cleison que fez a jogada para o Gabriel. Então o Corinthians tem um repertório legal de jogadas. Os jogadores conhecem, eles sabem onde o companheiro vai estar. Então isso é muito importante. O Matheus Vital de novo foi bem no jogo, Jadson funcionando bem, o Rodriguinho como artilheiro. O Corinthians está jogando sem camisa 9, mas o Rodriguinho está fazendo gols. Então olha, tem que tomar cuidado, porque se deixar o Corinthians, que nem deixaram o ano passado, daqui a pouco quando eles forem ver o primeiro turno, já não tem mais gente de alcançar. Bom, o Corinthians que no meio da semana joga pela Copa do Brasil contra o Vitória, abertura das oitavas de final, o jogo será em Salvador. Tivemos também o Bahia vencendo o Santos, né, 1-0, dá uma pitadinha também sobre esse jogo aí, porque foi no minutinho final aí. É aquilo que eu falo sempre, o Santos tem uma defesa boa, tanto tomou um gol no descuido no último minuto, mas segurou bem durante o jogo todo, tem um bom ataque, mas se a bola não chega com qualidade, não dá para você fazer alguma coisa. E o Gabigol em 2 meses sem fazer um gol, né? Santos foi lá, gastou dinheiro, trouxe um jogador que eu entendo que não era necessário, porque atacante o Santos tem. Claro que sem o Bruno Henrique complica um pouco, mas o Santos tem o Sacha, tem o Rodrigo. Se o Bruno Henrique estivesse ok, seria titular desse time com certeza. Eu não traria o Gabigol por vários motivos, porque ele vinha 1 ano sem fazer gol. Ele fez um gol no Benfica, na Inter, e acho que um no Benfica também, se não me engano. Fez 2 gols em 1 ano. E olha que você fala assim, jogar no futebol da Itália é mais difícil. Sim, é mais difícil, jogar na Inter, não teve muitas chances. Mas jogar em Portugal Jardel já foi artilheiro, o Jonas já foi artilheiro, o Pena, você lembra do Pena? Jogou no Palmeiras? Ele foi artilheiro do Campeonato Português. E nem lá o Gabigol conseguiu fazer gol. Aí ele chegou aqui e fez 2, 3 gols, 4 gols em 3 jogos. Aí parou. Aí voltou ao normal que ele estava antes. Então, para gastar esse dinheiro, eu acho que o Santos poderia ter gasto muito melhor se trouxesse um jogador de meio campo, que é a necessidade básica do time. Olha só, o Vano Wilson Santos, Milton Cabeção, beleza? Diz que está muito bom o programa do Milton. A Luziane Santos lembra que o Sid Clay jogou muito e diz que adora o nosso programa. Obrigado, viu, Luziane? Agora, tem uma informação importante do Sid Clay, né? Ele está emprestado pelo Atlético. E aí, o Atlético já disse que se o Corinthians quiser contratar, parece que são 11 milhões. É um investimentozinho aí. Mas é um jogador que está valendo a pena. Claro. Ceará 0, São Paulo 0. Ficou de bom tamanho ou não? O jogo foi bem morno, né? Bem morno, né? Fácil. Não tem muito o que falar. Não tem o que falar, eu vi o jogo, não tem o que falar. Mas a gente precisa falar da lesão do Rodrigo Caio, né? A fratura não está sendo considerada neste momento, ele teve uma lesão no pé esquerdo, deixou o gramado lá chorando, inclusive os próprios companheiros foram lá conversar com o Rodrigo Caio, dar uma força para ele ao fim da partida. É um jogador que tem expectativa de disputar uma Copa do Mundo. A fratura inicialmente está descartada, mas ele vai fazer uma ressonância ainda, chegando aqui em São Paulo, ainda nesta segunda-feira, para a gente ter maiores detalhes sobre a lesão do Rodrigo Caio. Eu acho que o São Paulo,
O Aguirre, ele tenta de tudo, mas ele não tem mão de obra, ele não tem mão de obra qualificada. O Valdívia é um jogador que ainda não voltou a jogar o que jogava no Internacional, a verdade é essa, depois da contusão. Ele falou já que pode contar com o Diego Souza, depende dele, mas eu acho que o Diego não volta mais, acho que o Diego deve estar indo embora. O Everton estreou, mas não foi o jogador que se esperava, também é difícil, chegou antes de ontem, não dá para cobrar muito dele, mas também não vejo que é o jogador que vai resolver todos os problemas do São Paulo, embora foi o único chute a gol do São Paulo, foi dele. Agora, eu acho que, infelizmente, o ciclo vicioso do São Paulo continua. O São Paulo, se for eliminado da Copa Sul-Americana, eu acho que o Aguirre vai ficar com aquele númerozinho já de estatística. Né? Lembrando que já caiu na Copa do Brasil, né? O treinador faz 10 jogos, como se pudesse ajustar um time, formar uma equipe, dar ritmo de jogo para todo mundo, fazer todo mundo entender a filosofia de trabalho em 10 jogos, só que nesses 10 jogos acabam tendo 2 eliminações, porque faz parte do calendário e aí o treinador que não presta. Eu não estou torcendo para isso. Eu acho que o técnico tem que ter realmente tempo para trabalhar, pelo menos vai até o final do primeiro turno do campeonato, para ver realmente o que ele pode fazer com o time. Ele deu uma melhorada, depois caiu de novo. O que eu estou falando é que pelo retrospecto do São Paulo nos últimos anos, a diretoria do São Paulo, se acontecer mais uma eliminação, a pressão na Aguirre vai ser enorme. Richard Vinícius, olha, ele lembra do Jô aqui, ele falou, o Jô não poderia ter esperado a Copa, poderia até estar na lista, se fosse o caso. A Sandra Cristina fala do cartãozinho aqui do terceiro tempo, né, que agora virou relíquia, né? Sandra, vamos ver isso aí. O Max Paiva diz que o joguinho do São Paulo foi muito feio, de fato foi mesmo. Palmeiras e Inter já comentamos, você tem algum adendo para fazer? Não, o Inter foi prejudicado, eu não tinha atentado esse detalhe do lance ter paralisado antes, né? E isso aí a gente tem que deixar bem claro, que de repente esses lances em que acontece a marcação equivocada de impedimento, acontecem 10 vezes por jogo, acontece muito por jogo. Então, se nesse momento, quando houve a marcação de impedimento de forma equivocada, o Damião chutou a bola e o Jailson já estava fora de jogo praticamente, realmente não dá para levar em conta que foi um gol anulado. Vou até dar uma olhadinha depois de novo, não tinha tentado isso. Então, muda-se o quadro desse lance de impedimento, mas de qualquer forma ele não estava impedido, o erro existiu, não sei se houve o gol anulado, mas o erro existiu e o pênalti existiu. O Lucas Lima foi tentar tocar na bola, mas tocou só na perna do jogador do Internacional. Então o Palmeiras foi beneficiado, mas não dá para querer comparar com aquilo que aconteceu na final do Campeonato Paulista. A minha ideia também é essa. Bom, Flamengo 2, América Mineiro 0, 2 gols aí do Henrique Dourado, despedido do Júlio César. Eu queria que você falasse especificamente do Júlio César. Olha, eu acho que o Júlio César teve uma carreira brilhante. E o que me chamou a atenção na despedida foi o choro do Juan. Na verdade, você vê, eles jogaram tanto tempo juntos, jogaram no Flamengo, aí jogaram na seleção brasileira, disputaram 2 Copas do Mundo. O Júlio César fez o papel dele. Ele não é aquele goleiro nota 10, mas também não é um goleiro nota 7, ele é um goleiro nota 8, 8,5, porque se não fosse isso, ele não jogaria tanto tempo na seleção brasileira. E o que mostra... Ele jogaria tantas vezes a camisa da Inter. Lógico, na Inter de Milão. Mas assim... Fazia áurea da Inter. E na época que a Inter estava conquistando títulos no Campeonato Italiano. Ele ganhou 4, 5 escudetos. Então, chamou a atenção o choro do Juan. Porque quem devia estar chorando era o Júlio César, emocionado pela despedida. E o Juan que estava chorando pela despedida de seu companheiro. Então, se você vê um cara que nem o Juan, que é um gentleman, que é uma pessoa maravilhosa, a gente sabe o caráter do Juan, ele chorando de emoção pela despedida do Júlio, a gente só pode saber que o Júlio também era mesmo um agregador, era um cara que além de um grande goleiro, era também uma grande pessoa para o grupo. Valeu, Júlio César. O Rian Castro manda um olá pra gente aqui. Tudo bem aí, ô Rian? Obrigado, viu? Atlético Mineiro 2, Vitória 1, Chapecoense 1, Vasco 1, Fluminense 1, Cruzeiro 0, Grêmio e Atlético Paranaense 0-0. Fica à vontade para você falar o que você quiser a respeito desses jogos aí. Só chamaria atenção para a segunda derrota do Cruzeiro, que é preocupante em se tratando de Campeonato Brasileiro e de um time que é considerado favorito para disputar o título. E para o grande jogo que foi o 0-0 entre Grêmio e Atlético Paranaense, né? Conforme nós esperávamos. Faltaram os gols, talvez, mas foi um bom jogo, por incrível que pareça. O Grêmio fez uma blitz, jogou muito, o Renato Gaúcho elogiou demais o time mesmo com o empate, o Atlético perdeu o Camacho, e um estilo de jogo com o Atlético, você jogar com um jogador a menos é difícil,
porque você tem o estilo de trocar a bola, de ficar com a bola. Você pode, por exemplo, que nem o Fluminense. O Fluminense perdeu um jogador logo a 15 minutos. Mas é um estilo diferente. O Fluminense joga mais o contra-ataque, um time com mais velocidade. Ele se fechou, deixou o Cruzeiro vir em cima, o Cruzeiro está numa fase não muito boa, e aí foi lá e fez o gol do Pedro. O Atlético não, o Atlético precisa que os jogadores estejam agrupados, e um jogador faz falta. Então por isso que o Atlético acabou não jogando tudo que se esperava, depois que o Camacho saiu, o Grêmio teve chances, o Santos foi muito bem, ficou no 0 a 0. Nesse jogo do Fluminense, o Fluminense achou a vitória, porque o Gilberto deu aquele coice lá no jogador do Cruzeiro com 15 minutos, mas parece que já não tem nenhum problema em relação ao Gilberto, porque está saindo já a convocação da Seleção Brasileira de Taekwondo, e se ele não continuar no Fluminense, ele pode ganhar uma vaguinha por lá. Foi demais aqui, né? Porque realmente ele alcançou, com o pé ele alcançou mais do que o Diego Silva. O Diego Silva alcançava... Deu uma de Ibrahimovic, né? Nossa, o Ibra que mas faz assim. realmente preocupação para o Cruzeiro, porque já está mal na Libertadores. Esses resultados podem pressionar ainda mais o time na competição sul-americana. E o Chapecoense e Vasco, um resultado normal, acho que os dois não têm a mínima chance de brigar lá em cima. Se o Vasco tivesse saído derrotado, aí sim a pressão ia aumentar lá em São Januário, porque já havia perdido daquela forma cachapante lá no meio de semana na Libertadores. E na sequência tem Libertadores de novo, tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro, né? As partidas de volta da semana passada, vamos dizer assim. O Vasco recebe o Racing na quinta-feira, o Cruzeiro joga contra a Universidade de Chile lá em BH também na quinta. E o Palmeiras, que a gente não falou, vai até a Argentina enfrentar o Boca na quarta. Lembrando que nesta terça já tem o Santos contra o Estudiantes também pela Libertadores. É a semana brasileira aí na Libertadores. E o Atlético Mineiro normal também contra o Vitória. Claro. O Vitória tem que se cuidar, também é um time que não começou bem o campeonato, embora tenha empatado contra o Flamengo, mas empatou em casa. E agora tem um ponto só. Então, é muito cedo para se falar. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos umas 10, 12 rodadas para poder fazer um diagnóstico melhor das equipes. Mas a gente vai vendo já algumas equipes que com certeza não devem brigar lá em cima. Bom, esta semana, além de Libertadores, os jogos que nós já citamos, tem também Copa do Brasil. Já falei do Corinthians, né, que joga contra o Vitória na quarta. O jogo será às 7h30 da noite. Mesmo horário de Goiás e Grêmio, que também fazem a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Semana terá também Liga dos Campeões da Europa, né? Nesta terça tem Liverpool e Roma, o jogo será na Inglaterra, 15 para as 4 da tarde, e na quarta-feira Bayern e Real Madrid, aí o couro vai comer grande mesmo lá na Alemanha. E desses dois enfrentamentos, claro, nós teremos os finalistas, mas trata-se aqui no caso de partida de ida, tanto para Liverpool e Roma, quanto para Bayern e Real Madrid. Vamos falar disso mais também nesta terça-feira, porque o João Antônio também tem os seus destaques, que são os destaques olímpicos, e teve destaque nesse final de semana com equipe conquistando título inédito no vôlei, né, João? Tem muita coisa, só mais dois detalhes do futebol, né, que a gente tem que destacar. Série B, tivemos já a segunda rodada, 4 times ganharam os 2 jogos. Fortaleza, do Rogério Ceni, Figueirense, Paysandu e Vila Nova. Os quatro times começaram bem a competição, 4 vitórias. Olha que coisa, né? O Fortaleza do Rogério, o Figueirense do Milton Cruz, e por aí vai, né, São Paulo? E o São Paulo dessa forma. E também ainda destacar o Campeonato Italiano, né, que é o único campeonato que resta, junto com o português. E ontem um jogo maravilhoso. A equipe do Napoli dominou a Juventus, mesmo em Turim. A Juventus não perdia em Turim há muito tempo. E o Koulibaly fez o gol aos 48 do segundo tempo. Agora a diferença é de 1 ponto só para a Juventus contra o Napoli. E fica em aberto o Campeonato Italiano, que é o único dos grandes campeonatos da Europa que ainda não foi decidido, porque os outros, o Bayern, Barcelona, o Manchester City, ganharam já, o PSG ganharam já com muita vantagem. No futebol feminino, parabéns para as meninas do Brasil. 3 a 0 sobre a Colômbia, 2 gols da Mônica, 1 gol da Formiga, a interminável Formiga. Formiga atômica, né? Formiga atômica, só pode ser. E o Brasil acabou ficando com o título. O Brasil ganhou os 7 jogos que fez, 31 gols marcados, só 2 sofridos. E no outro jogo o Chile ganhou de 4 a 0 da Argentina. Então acabou o Brasil ficando com o título, o Chile ficou em segundo, a Argentina em terceiro. Brasil, esse título foi importantíssimo. Além da vaga para o Mundial junto com o Chile, a Argentina vai disputar uma repescagem. O Brasil é a primeira vaga direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Ai, que legal. Seleção brasileira feminina tem agora
tempo para se preparar para o Mundial e com calma se preparar para 2020, porque já está garantida na competição. Olha o planejamento aí, então, pessoal. Além, alô, Marco Aurélio Cunha, capricha no planejamento aí, Covadão. Além das vagas para o Japão, mas a primeira vaga direta foi da seleção brasileira. E no vôlei tivemos um jogo histórico, né? A equipe do Praia Clube ganhou do time do Sesc do Rio de Janeiro por 3-0, e aí a gente teve uma novidade, né? No primeiro jogo o Sesc havia vencido, né, também com uma certa facilidade, e aí uma coisa que já foi rara, nós tivemos pela primeira vez aí na fase contemporânea da Superliga 2 jogos, né, ida e volta. E aí nós tivemos algo que já vem acontecendo aí no Campeonato Paulista, de ter o 7 desempates, João Antônio vai explicar. Uma vitória de cada um. Não tínhamos uma terceira partida. E nem tinha 7 average. E nem tinha 7 average. 3-1, venceu. Ninguém levava vantagem por ter melhor campanha, cada um. Uma vitória para cada um, íamos para um set decisivo chamado Super Set. E aí o Praia Clube do técnico Paulo Coco, grande Paulo Coco, que é da equipe lá do Zé Roberto Guimarães, com o Claudinho Pinheiro, são os auxiliares do Zé Roberto, o Paulo Coco conseguiu levar o seu time ao título inédito. O ginásio lá em Uberlândia lotado, 5.500 pessoas. E aí, Sabiazinho, e aí a gente teve o título para o Praia Clube, mas o Sesc, o Rio de Janeiro, continua sendo o maior vencedor da Superliga com 12 conquistas, mas foi um belíssimo jogo. E no fim de semana próximo começa a final masculina, né, entre o SESI e o Cruzeiro. Cruzeiro que virando a série. Vai para a sua 8ª final seguida e virou a série. A equipe do Taubaté fez 2-0, Cruzeiro empatou e ganhou o jogo decisivo. E com isso acabou se classificando para a final. Nesse jogo de sexta-feira, que foi o último jogo dessa série, o Dante, 37 anos, abandonou a carreira. E ontem foi a Fabi que abandonou, né? Grandes nomes. Fabi é líbero do Rio de Janeiro. A Fabi, bicampeã olímpica, o Dante também campeão olímpico. E aí, 2 grandes nomes. Parabéns por tudo que vocês fizeram para o voleibol, Fabi e também Dante. Valeu, João Antônio. Obrigado mais uma vez, hein? Grande João Antônio. Alô, Robélio Silveira, perdão, Richard Vinícius, Marcos Antônio Melandes e o Ryan Castro, mais uma vez, ele acha que o goleiro do Palmeiras, pelo que eu entendi aqui, tem que ser o Fernando Braz, o titular. Bom, é o Jailson da Massa, né, que está fazendo acontecer. Valeu, Milton. Amanhã tem mais live do Facebook, certo? Nesta terça-feira. Lembrando que mais tarde você confere tudo no nosso canal no YouTube, Terceiro Tempo TV. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia mais uma vez. Boa semana, hein? Tchau. Grande semana a todos.